Olá, estamos aqui para preparar para você, levar para você de casa as informações, como de costume, das dicas do movimento sindical e dos acontecimentos de uma forma geral que tem acontecido no nosso país, que a gente aqui entende que seja relevante. Está levando um pouquinho para você as informações. Então, nós já estamos preparando aqui a doutora Kelly, né, do momento jurídico, de levar informação para você sobre leis trabalhistas, leis do consumidor, enfim, são informações que voltada para você que tem interesse e gosta de saber e aprender um pouco mais para que possa cobrar os seus direitos. E também a doutora Thelma Moretti, né, que é psicóloga, a qual tem a parceria aqui com o sindicato, já está com a gente aqui nos estúdios também. Hoje nós vamos fazer mais um bate-papo aqui, falando sobre determinados assuntos, que leva para você em casa a refletir, a saber como lidar com um possível problema que possa estar acontecendo. Tanto, às vezes, com você, familiares ou até amigos que você sabe, né? E dentro do nosso quadro também, do Momento Sindical, nós vamos falar aí um pouquinho do trabalho dos dirigentes sindicais, como é que tem desenvolvido o trabalho aqui na nossa região, na nossa base, e até mesmo fora, no estado de São Paulo, com os acordos coletivos, as reuniões com as empresas, com os trabalhadores, que é aqui o nosso intuito realmente está levando para você essas informações do movimento sindical. E no finalzinho do programa vamos falar um pouquinho também sobre o cotidiano, as coisas que vem acontecendo no nosso país aí ultimamente, que você, embora acompanhe nos jornais, nos telejornais aí de nível nacional, a gente gosta de estar levando também um pouquinho para você aí, que nesse momento que está nos assistindo, possa também ter um pouquinho mais de informação a respeito. Então, gostaríamos de chamar aí um breve intervalo, convidá-la a ficar com a gente aqui, por assistir os quadros e os programas, e rapidinho estamos de volta. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no Centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Como havíamos prometido e falado para vocês no início do programa, já estamos aqui com a doutora Thelma Moretti, né, a nossa parceira aqui no sindicato, e que a cada semana vem trazer aqui um tema diferente para que você possa aí de casa identificar, às vezes, algum possível problema, alguma coisa que você ou alguém da família ou próximo esteja passando. Então hoje, né, doutora, nós separamos aqui um tema que eu acho bem interessante, que é a questão do assédio moral no local de trabalho, e às vezes até é interessante nos dias de hoje a gente pensar que existem algumas humilhações, algumas distratativas no local de trabalho, né, com todas as informações. Isso. Tudo bem? Tudo bem. Então, eu gostaria assim já de dar início perguntando, doutora, o que caracteriza o assédio moral? Bem, o assédio moral no trabalho é caracterizado pela exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas durante a jornada de trabalho. Esses atos, eles visam humilhar, desqualificar e desestabilizar emocionalmente a relação da vítima com o trabalho, o que pode colocar em risco a saúde, o emprego e, em casos extremos, levar a consequências graves. Alguns casos a gente às vezes até acompanha aqui na entidade também, o pessoal vem nos reclamar, às vezes até mesmo informalmente, né, e a gente acaba passando para o jurídico para que se resolva isso de alguma forma. E por que acontece esse assédio, doutora? Existem muitas razões que podem levar ao assédio, mas as mais comuns são as situações de concorrência, a inveja,
a insegurança que possa existir no ambiente de trabalho, podendo vir tanto de colegas como das chefias. Outros fatores são as más condições no ambiente de trabalho, como por exemplo um ambiente estressante. Também a deficiência da liderança, podendo o problema ser tanto na liderança autoritária como uma falta de liderança. Ou seja, existem vários fatores, né? Assim, é difícil Sim. às vezes apontar um, são vários que acaba chegando, um deles vai chegar naquilo lá. Agora, assim, o que eu gostaria que você falasse para o pessoal, existe uma forma, ou tem como combater esse assédio? Analisar o assediador e entender suas atitudes são os primeiros passos. Não se intimidar, não ser cúmplice, romper o silêncio e buscar ajuda de colegas, familiares e dos órgãos responsáveis pela proteção dos trabalhadores vai ajudar a combater o assédio moral no trabalho. Claro, eu acho que você foi assim bem fundo na questão mesmo, né? Os órgãos, no caso do sindicato, o próprio Ministério do Trabalho, mas acho que o sindicato é a principal ferramenta para que eles possam estar procurando e a gente tentar entender isso. E agora, com a sua ajuda aqui, eu tenho certeza que fica bem melhor também a gente entender isso, que não seja só na forma jurídica ou na forma lá trabalhista. A outra pergunta, doutora, que eu gostaria que você também respondesse para o pessoal, o que o assédio ele pode ocasionar, causar para a vítima? A violência moral, ela leva a desordens emocionais, interfere negativamente na saúde, atinge a dignidade e a identidade da pessoa, causa danos psíquicos, altera valores, atinge a qualidade de vida, né? E em muitos casos a vítima chega até a acreditar que ela é realmente o problema. Como a gente sempre diz, né? E aliás foi um dos primeiros temas que a gente começou a falar aqui, a pessoa interpretar e saber quando isso realmente é um problema e o assédio ele não foge disso. E com relação a homens e mulheres, doutora, eles se manifestam de formas diferentes? Não. Bom, as mulheres, de modo geral, elas expressam sua indignação com choro, com mágoas, tristeza, né? Já os homens, eles se sentem revoltados, desonrados, sentem-se envergonhados e com raiva e tendem a ter mais tendência ao alcoolismo. Os casos de assédios, de modo geral, eles podem gerar os sentimentos de fracasso, medo do desemprego, vergonha de ser humilhado, baixa autoestima e ainda palpitações, depressões, insônias, trazendo muitos prejuízos. Sem dúvida. É claro que enquanto você estava respondendo aqui, eu estava pensando, às vezes isso não é regra. Eu já vi o homem chorar e a mulher ser durona também, Isso. Mas o que mais acontece realmente as mulheres por esse lado emocional. E os homens, às vezes, eles acabam lá no momento de raiva, às vezes querendo até prejudicar a empresa naquele sentido, né? E já que a gente falou com relação a isso, para a empresa, qual é o problema maior, a consequência desse assédio moral? O que vai causar de prejuízo para a empresa? Podemos citar, dentro de vários prejuízos, a troca constante de empregados, gerando despesas com rescisão, seleção e treinamento de pessoal. O aumento de ações trabalhistas, queda da produtividade e qualidade do serviço, baixo índice de criatividades, doenças profissionais e até acidentes de trabalho. No caso de cidades de pequeno e médio porte, as empresas têm ainda a propaganda negativa, que é gerada dentre os funcionários, o que, além de levar ao prejuízo da imagem, pode dificultar a contratação de novos colaboradores. Sim, sem dúvida, né? E acho que assim, uma coisa que você citou e eu achei que é interessante, nós estamos falando de prejuízos, então nenhuma empresa quer ter prejuízo, né? Até porque não é a função da empresa, ela tem que ter lucros. E se a questão do assédio é uma questão que pode causar prejuízo, a dica que você poderia passar para eles de como eles têm que fazer para evitar esse assédio, assim, evitando também se causar esses prejuízos para a própria empresa. Em primeiro lugar, independente do tamanho das organizações, é preciso que o proprietário ou a diretoria sejam exemplos éticos para o restante da equipe.
Infelizmente, em muitos casos, o mau exemplo acaba vindo de cima e copiado pelo restante da equipe. É preciso estar atento ao bom ambiente de trabalho, manter canais de comunicação com todos os colaboradores, né? Algumas práticas como caixa de sugestões, que podem ser utilizadas para facilitar a comunicação e a denúncia do assédio, coibir todas as formas de discriminação e de assédio moral, realizações de seminários, palestras e outras atividades voltadas à discussão sobre o assédio podem colaborar para a conscientização e assim poder evitar o assédio. Com certeza. Então ficou aí realmente a grande dica, né, para as empresas, ou seja, tratar e cuidar bem e melhor da sua principal ferramenta, que é o trabalhador. Isso. Então, é lógico que não existe empregado sem patrão, nem patrão sem empregado, mas o elo mais forte realmente é a produtividade. E se essas empresas conseguirem fazer com que isso se torne uma roda que vai virar legal lá, evitando esse tipo de coisa, assédio, com certeza as empresas vão ter produtividade ou pelo menos não terão prejuízos. Doutora, estamos chegando ao final, acho que foram assim, perguntas relevantes, que deu para levar um recadinho para o pessoal, inclusive para os patrões principalmente. Isso. Né? Foi assim, para eles poderem saber como tratar na empresa os seus trabalhadores. E eu gostaria aqui encerrar, agradecer mais uma vez e pedir para que você deixe lá aquele recadinho que já é de prática, a gente sempre deixa no final. Vou deixar um recado para o pessoal de casa a respeito, inclusive, desse assunto que nós falamos. Certo. Eu queria dizer que é importante o trabalhador estar fortemente consciente de seu valor e de suas qualidades, ter um autoconhecimento para conseguir enfrentar possíveis tentativas de assédio. Então, assim, não deixem que o convençam de que você não merece respeito. Aliás, falando em respeito, existe um provérbio chinês que diz o seguinte, né? O respeito, quando existe, é mútuo. Porque no momento que alguém acha que merece mais do que o outro, já não existe mais respeito. Com certeza, tá? Acho que fechou assim legal. Tá aí essa grande dica, esse grande recado para vocês. Então, pessoal, eu gostaria aqui de deixar um forte abraço mais uma vez e convidá-los a estar aí, a sempre nos acompanhando nos canais que o Éder vai estar colocando para a gente aí embaixo e já começamos a preparar para o próximo. Isso. Né? Então, um forte abraço a todos e até uma próxima. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e Região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Olá, hoje nós veremos alguns direitos do paciente com câncer. Todo paciente com câncer tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O trabalhador regido pela CLT, portador de neoplasia maligna ou dependente com a mesma doença, pode requerer a liberação do saldo em conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal. Também nós temos o direito de compra de veículo adaptado. O portador de neoplasia maligna, que apresenta sequelas limitantes, ou seja, invalidez, poderá adquirir veículo adaptado com desconto de tributos, IPI, OF, ICMS e IPVA.
Também nós temos a quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação, desde que inapto para o trabalho, a invalidez total e permanente, e desde que diagnosticada a doença após a celebração do contrato de compra do imóvel. O mutuário tem direito à quitação do saldo devedor junto à instituição financeira. Temos também a isenção do imposto de renda. Os rendimentos de aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações, são isentas de imposto de renda, mesmo que recebidos acumuladamente. Aposentadoria por invalidez. Mesmo que não tenha efetuado o pagamento de 12 contribuições para a Previdência Oficial, o portador de câncer poderá requerer o benefício junto ao INSS, exceto se já possui a doença antes de se filiar à Previdência Oficial. Assistência permanente. O aposentado por invalidez que necessitar de assistência permanente de outra pessoa a critério da perícia médica do INSS pode obter acréscimo de 25% sobre o benefício. Auxílio-doença. Desde que impossibilitado de trabalhar, o portador de câncer tem direito a perceber o auxílio-doença. Amparo assistencial. Benefício que garante um salário mínimo mensal ao portador de câncer incapacitado para o trabalho, desde que comprovada a insuficiência de rendimentos, inclusive da família. Cirurgia de reconstrução de mama. Quem teve mama amputada ou mutilada em decorrência de tratamento de câncer pode realizar cirurgia plástica reparadora desde que sob indicação médica. Atendimento judiciário prioritário. Mesmo com idade inferior a 60 anos, o portador de câncer tem prioridade na tramitação de processos administrativos e judiciários. Atendimento médico-hospitalar. O paciente com câncer tem direito a receber atendimento digno, atencioso e respeitoso, devendo ser informado de maneira clara e compreensível sobre as ações terapêuticas, riscos, benefícios, inconvenientes e duração do tratamento proposto pelo médico assistente, finalidade dos materiais coletados para exames e condutas a que será submetido. Esses, então, foram os direitos do paciente com câncer. Até breve. Muito bem, agora uma dica para vocês aí sobre a umidade no pé da parede, né? Sua casa tiver com umidade no pé da parede. Aqui foi retirado aqui no caso o contrapiso, né? Que vai ser recolocado um outro piso aí. Mas o que você vai fazer é o seguinte, você vai pegar a sua parede, tá vendo a parede aí? Você vai decapar a sua parede aí até onde está a sua umidade e 50 centímetros acima, ok? Decapou, tirou toda a massa, aí você vai dar 4 demões aqui de Vedatop ou Vedajá, 4 demões cruzadas, tá? Uma assim, outra assim. Beleza. Fez isso aí, você vai preparar um chapisco com o bianco e aplica esse chapisco com o bianco por cima dessas 4 demões aí que você passou, tá? Aí você vai preparar uma massa com a Vedacity, né? E vai rebocar essa parede aí com o Vedacity, tá ok? Pelo lado de fora você vai pegar aí e comprar algum produto aí contra batida de chuva, alguma coisa desse tipo e passar na sua parede, vai resolver o problema aí de umidade da sua parede, tá ok? Depois por cima de tudo aí você vai dar o acabamento aí, né, com gesso, massa fina, massa corrida, aí vai de cada um, tá ok? O procedimento correto seria o isolamento aqui, né, no pé da parede aqui, ó, mas isso na construção, né? Quando você constrói, você ergue aqui, ó, uma fiada de tijolo ou bloco, né? Aí você vai recapear com a massa com Vedacity aqui e vai descer a massa até o chão. Desceu a massa até o chão, você passa uma camada de Neutrol por cima e
constrói mais aqui umas 3 fiadas de bloco tijolo, com a mesma massa de Vedacity, e reboca também a parte de baixo com Vedacity. Tá resolvido o problema aí de umidade, tá ok? Pessoal, esse é o quadro que nós aqui carinhosamente apelidamos de Momento Sindical, onde nós estamos sempre levando para vocês o que acontece na entidade sindical, o trabalho do dirigente sindical, como é feito e o que foi assim de destaque sempre de uma semana para outra que a gente está levando para vocês aí. Então hoje nós preparamos aqui para falar um pouco para vocês sobre a negociação coletiva do setor de serrarias e carpintaria, que a database foi junho, né? E lembrando também que é quase parecido o ramo do mesmo setor, é a questão do móveis, que até a presente data ainda não foi fechada. Essa categoria, ela demorou um pouquinho mais do que nós esperávamos, né? Porque lá a construção civil, a pintura, a elétrica, ela praticamente já foi fechada no mês passado, com retroatividade a maio, né? Então os trabalhadores já estão recebendo. E a questão do móveis, né? O trabalhador lá, o companheiro que trabalha lá com fabricação de móveis, montagem de móveis, nós até o momento não fechamos a convenção coletiva ainda. Lembrando que fica garantida a data base de 1º de maio. Portanto, está havendo algumas divergências aí com o setor patronal com relação ao índice salarial e algumas outras cláusulas que a gente quer implantar nesse setor que, talvez pela nossa região não ser muito aquecido, nós não estamos conseguindo avançar muito nessa questão. Outras regiões aí que tem grandes fábricas, grandes montadoras de móveis, os companheiros lá do sindicato daquela região conseguem, né, que avançar, porque acabam pegando lá 1.000 e poucos, às vezes até 2.000 trabalhadores numa fábrica, então aquela força, aquele poder de negociação, ele se torna um pouco maior. Aqui para nós ainda nós não conseguimos, embora nós temos aí entre 10, 12 ou 15 empresas do setor de imóveis na nossa região, mas assim, é um setor que não emprega muito, mas existe o nosso número de trabalhadores lá que nós representamos, e é como a gente sempre diz, independente se seja 1, 100, 200 ou 500 trabalhadores, o nosso trabalho é o mesmo e nós temos que fazê-lo. Muito bem, então nós vamos falar do setor de serrarias e carpintarias. Foi feita uma contraproposta ao setor patronal e as últimas negociações, que eu acredito que deve estar fechando também muito parecido com o setor de construção civil e instalações elétricas, que foi no montante de 7,32%. Um acaba seguindo o outro. Talvez para uma categoria foi ruim, mas para outra ele acaba sendo um pouquinho melhor em algumas negociações diferenciadas dentro do próprio acordo. Para vocês terem uma ideia, o reajuste de 7,32%, nós estaríamos elevando o piso salarial dessa categoria dos companheiros para R$ 1.045. Além disso, também elevaríamos o ticket de alimentação para R$ 150. E nessa categoria específica, que talvez seja aí, o primeiro ano do acordo que nós conseguiríamos isso, seria uma participação nos lucros e resultados no valor de R$ 430 a ser pago lá em 2 parcelas. A gente sempre vem falando e sempre está falando aqui nesse programa sobre isso. A nossa intenção, nosso intuito é colocar essa PLR em todos os acordos. Nós já temos lá no produto de cimento, no mármores e granitos, na cerâmica. Agora eu vejo assim com um grande avanço que nós conseguimos implantar esse acordo já no setor de serraria e carpintaria. Muito bem. Então, nós estamos aqui praticamente no começo da semana e até o final da semana eu acredito que esse acordo deve estar fechado para que a gente possa estar passando para vocês na próxima oportunidade. Então, essas são as informações do setor de momento. E gostaria de fazer um breve comentário aqui também, que isso já é uma briga muito antiga, nossa, aqui de pelo menos 10 ou 15 anos, né, que é com relação ao setor de concreteiras. Essas empresas que você vê aí na rua, ou você mesmo contrata, ou vê nas obras, fazendo aquela concretagem de laje. São as empresas que fazem o cimento, o concreto usinado. Existe uma grande discussão de quem representa esses trabalhadores. Pois bem, nessa semana saiu uma decisão judicial dizendo lá que o verdadeiro representante das concreteiras
é realmente o Simprosim, que é o sindicato patronal das empresas de produtos de artefato de cimento. Ora, se o concreto é um produto de cimento, ele realmente representa o Simprosim. Sendo representado pelo Simprosim, quem vai discutir e negociar, fazer acordos coletivos com esse sindicato patronal, somos nós, os trabalhadores da indústria para a construção civil. Então, portanto, isso foi de um grande avanço. As empresas lá de concreteira, concreto usinados, eles tinham uma vantagem, vamos chamar assim, com relação aos trabalhadores, porque o piso do outro sindicato é menor. Agora nós vamos fazer o nosso trabalho, que é equiparar esse salário desses trabalhadores com produto e artefato de cimento. Então, com essa decisão judicial em mão, essa semana nós, os dirigentes sindicais, o Rossetti, o André, o pessoal aqui, já começam, muito provavelmente, a estar visitando as empresas e entregar a decisão judicial, para que elas façam enquadramento aqui no Sindicato da Construção Civil. Então, quer dizer, é o nosso trabalho sendo feito por nós, inclusive pela federação também, né, com outros sindicatos. Acho que o pioneiro nessa ação foi o pessoal lá de Araraquara, do Serjão, que inclusive conseguiu essa decisão judicial, e a gente vê e entende como um grande avanço para esses trabalhadores, que com certeza vão ter muito mais benefícios, que eu tenho certeza. Eu tive dando uma olhada nas outras convenções coletivas, a quais negociava antes, não tem os mesmos benefícios que nós temos. Então, para os trabalhadores, vai ser um grande avanço ser representado realmente, de fato, pelo Sindicato da Indústria para a Construção Civil. Muito bem, pessoal, essas foram algumas das informações aí do momento sindical que nós tivemos aí na última semana, e você fique atento, você que é da área do setor, caso queira ter alguma informação mais complementar, você pode estar entrando em contato aqui com o sindicato, com a secretaria, com os diretores, e tirar mais informação a respeito disso que foi passado para vocês. Quero deixar realmente aqui um forte abraço e ansioso para preparar o próximo momento sindical para vocês. Até a próxima. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção, do Mobiliário e Montagem Industrial de Mococa e Região, onde você, trabalhador, está garantido e coberto pelos seus direitos trabalhistas. Departamento Jurídico com tempo integral no sindicato, convênios médico e odontológico, colônia de férias na cidade de Mongaguá, assistência dos diretores, monitorados com veículos novos para toda a região. Visite-nos em Mococa, na entrada da Coab 2, telefone 3656-3382, em São José do Rio Pardo, no centro, telefone 3608-8018. Trabalhador, venha fazer parte desta família. Bacana o programa dessa semana, né, pessoal? Com bastante informações para vocês. Esse é o nosso intuito, realmente. Como nós dissemos lá no início do programa, a nossa única finalidade não é vender produto, não é vender mercadoria, e sim tentar levar um pouquinho para você de casa a credibilidade do trabalho do movimento sindical. Então, a gente sempre preocupados em estar levando para vocês as informações do momento que está acontecendo no movimento sindical, sobre o momento jurídico. Temos a doutora Kelly, a doutora Thelma, no momento aí de falar um pouquinho sobre psicologia, de como nos comportar no dia a dia. E, enfim, é isso. A gente faz sempre com muito carinho voltado a você. E eu gostaria estamos chegando ao final do ConstruWeb, de falar um pouquinho para você que está em casa, que esse é um ano, aliás, está sendo e foi um ano atípico, né? Quando você fala em Copa do Mundo, em eleições, no país, ele acaba sendo um ano atípico. Embora o país, ao meu entender, não está no caminho certo, mas está na trilha correta. Então, a gente espera que isso possa dar continuidade para os próximos anos. Para que isso aconteça, é fundamental, agora em outubro, nós, os trabalhadores, as trabalhadoras, você, cidadão comum, a hora de ir às urnas, que fique atento, que pesquise, procure lá realmente colocar o seu voto no candidato que você realmente enxerga, que possa ser o melhor para você, para sua região, para sua categoria, até mesmo
para o que pode trazer de benefício para vocês e para nós todos de modo geral num coletivo. Então, uma informaçãozinha que eu gostaria de deixar aqui, que desde o momento que se abriu lá as inscrições para os candidatos poderem se candidatar, se inscrever para concorrer aos cargos políticos, um número, assim, até eu considero grande, chamou bastante atenção, que foram 198 candidatos que foram lá impedidos de poder estar concorrendo e ir às urnas por não terem a ficha limpa. Então isso já é um grande avanço do país, você realmente coloca lá umas questões. Hoje na vida da gente existe eliminação para tudo, então que essa seja mais uma, a gente vai tirando aqueles que realmente não são bons, eles fiquem fora do caminho e sobrando realmente lá aqueles que nós possamos escolher, ouvir as propostas e fazer lá votar de maneira consciente para que isso possa trazer benefícios para nós. E lamentar aqui realmente esse último acontecimento, que foi lá esse acidente lá na Rússia com aquele avião, caindo lá, matando lá 200 e quase 300 pessoas, se eu não me engano. Então, quer dizer, as investigações ainda continuam, mas não sabemos se isso foi um acidente, realmente foi lá uma questão provocada. Eu acredito que há algumas informações que eu tenho visto aí, que foi a questão de realmente que esse avião foi abatido. Existem as brigas políticas daquela região, daqueles países, e que, infelizmente, civis, pessoas comuns, que precisam se deslocar de um lado para o outro, né, e por causa de uma briga concentrada, acabaram pagando aí com as suas vidas. Mas eu tenho certeza que justiça será feita e a gente pede e torce para que isso não vire rotina e não volte a acontecer. Então, pessoal, esse foi o ConstruWeb dessa semana. Espero que vocês realmente tenham gostado. Estamos aguardando a sua sugestão. Alguns já têm mandado, a gente tem trabalhado em cima dessas sugestões. Mas, assim, é importante que você possa estar colaborando com a gente também. E reforçar mais uma vez, estamos aí na TVD, né, às quartas-feiras, com reprise às quintas de manhã. E na web está lá todo o tempo, você pode acessar e está vendo nosso programa no www.construwebtv.com.br. Além da nossa parceria também, que a gente faz aí, tem com a Olá TV, onde nós temos lá esse mesmo programa nosso exibido lá no www.olatv.com.br. O site está feito, está desenvolvido lá pelo Éder, está muito legal, muito bacana, bastante informações que não seja só da área do movimento sindical. Acesse lá que vocês vão gostar, uma ferramenta a mais que vocês têm para terem informações e saber dos acontecimentos regional. Tá? Quero deixar aqui um forte abraço a todos e até uma próxima, se Deus quiser.